Olá, meus amigos, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sessão Entre Amigos. E hoje a minha amiga convidada é novamente a Carla Wozniak. Tudo bem, Carla, com você? Tudo bem, agradeço pelo convite. Eu tô muito feliz de você estar novamente com a gente aqui. Também tô. Apresenta para quem ainda não te conhece, por gentileza, Carla. Legal, então eu sou a Carla Wozniak, eu sou gerente de produtos digitais, sou formada em engenharia elétrica, tô na pós-graduação de inteligência artificial para negócios. Tá aqui hoje para falar um pouquinho sobre algo que eu tô acostumada no dia a dia, né? Isso, nós vamos conversar hoje sobre um tema que está bem em alta, que é sobre inteligência artificial. O tema do nosso podcast é: eu estou usando a inteligência artificial ou a IA está me usando? Então, até para a gente poder entender um pouquinho melhor, Carla, eu gostaria que você explicasse brevemente o que é a inteligência artificial. Legal. Então, do meu ponto de vista, inteligência artificial é uma ferramenta, como qualquer outra ferramenta que a gente utiliza. Então, por exemplo, no trabalho a gente utiliza muito o notebook, computador é uma ferramenta de trabalho. A inteligência artificial também é uma ferramenta. E ela é composta por uma série de técnicas ali, que ela analisa padrões dentro dos dados, das informações, e aí ela recomenda alguma coisa para você, ou executa uma tarefa repetitiva. Então, vou pegar como exemplo os algoritmos de recomendação de streaming. Então, no Spotify, ele funciona como se fosse um assistente pessoal, fazendo uma curadoria baseada no teu gosto, no teu padrão de consumo, das músicas que ele acredita que você vai gostar mais. Então, a inteligência artificial ela vem para tirar um pouquinho do trabalho, facilitar, na verdade, um pouquinho do trabalho que é muito operacional e decisões que são mais simples, tá? Certo, muito bem. As pessoas, geralmente, elas tendem a sentir fascínio, medo, até mesmo resistência em relação à inteligência artificial ou algo novo. Então, até vou explicar aqui um pouquinho, Carla, para os ouvintes, para você, como que funciona o nosso cérebro quando ele se depara com algo novo, né? No primeiro momento, a gente fica em estado de atenção, no sentido assim, atenção para que a gente modifique e aprenda aquilo para aquilo passar de ser novo. Então, o que acontece? A primeira área do cérebro que é ativada é o hipocampo, que é responsável pela memória. Então, o hipocampo vai lá, olha e fala assim: nossa, eu não estou detectando isso aqui, o que é isso aqui? E daí o hipocampo, ele fica em estado de alerta, né, no sentido assim, opa, peraí, que é aquilo? Isso não está se encaixando aquilo que a um padrão que eu já conheço. E daí, mediante a isso, né, ele não se encaixar a esse padrão, o que ele faz? Ele começa a ficar ali ativo, né? Porque ele detecta o que é inesperado. E esse inesperado vai gerar o quê? Vai liberar ali, vamos dizer, né? Vai acionar o outro neurotransmissor que é a dopamina, né? A dopamina ela é responsável pela curiosidade, pela motivação, pelo prazer. Então será se eu, né? Deixa eu ver o que é isso e tal. E daí começa a acessar ali o córtex pré-frontal, que é responsável pelo pensamento. Eu vou começar a pensar: isso é útil para mim? Isso aqui vai me ajudar? Isso aqui não vai me ajudar? O que acontece? Então eu vou começar a pensar em relação a isso e o que vai acontecer? O cérebro ele vai começar a ver se aquilo é algo que vai ser uma coisa que vai ajudar, no caso, ou vai ser uma ameaça. Isso aqui é bom, isso aqui vai facilitar a minha vida, isso aqui é uma ameaça para mim. E mediante a isso, né, do cérebro trazer essa possibilidade, as amígdalas podem ser também acionadas. As amígdalas do cérebro, falando, elas podem ser acionadas, elas são responsáveis pelo medo e pela ansiedade. Então, a partir daí, eu posso pensar: nossa, isso aqui, enfim, se eu colocar meus dados aqui dentro da inteligência artificial, pode acontecer alguma coisa, a inteligência artificial vai dominar o mundo, não quero nem mexer nesse negócio, entende? Então, pode ser acionada. Só que também, como eu te falei, não, nossa, eu tô percebendo que isso aqui tá facilitando a minha vida. Isso aqui tá auxiliando numa tarefa operacional. Daí, o que acontece? Eu começo a repetir, a entender um pouquinho melhor essa tarefa, e daí nós entramos no que nós chamamos de neuroplasticidade cerebral, que acontece o quê? Que é a modificação, a adaptação e o aprendizado. Então, quando eu começo a repetir essa tarefa, ela passa a ser familiar para mim e eu acabo aprendendo e vendo ela como algo bom, enfim, que acaba me auxiliando, me ajudando, sem ver como uma ameaça, né? E passa a ser o aprendizado. Recebi uma aula agora de neuropsicologia, mas a gente observa mesmo esses dois universos, esses dois grupos de pessoas, que nem você falou em relação à utilização de IA. A gente tem pessoas que olham para IA com um olhar de curiosidade e começam a pensar de forma criativa em como utilizar, e utilizam todo dia e tiveram um processo de aprendizagem muito rápido, se adaptaram muito rápido a essa nova tecnologia.
e um outro grupo de pessoas que tem esse medo de colocar as informações dentro da inteligência artificial, ou tem medo, por exemplo, de perder o emprego para a inteligência artificial. Então a gente tem esse outro grupo que tem até um receio de entrar em contato com a tecnologia por conta do medo. Então a gente tem muito claro esses dois grupos. Ai, perfeito. E Carla, a IA ela está mudando a forma como pensamos, certo? Né, da forma como a gente toma decisão e até da forma que a gente se relaciona. De que forma você tem percebido as pessoas usando a IA e qual o impacto disso? Legal. Eu vejo que a gente tem algumas... as pessoas elas têm níveis de conhecimento diferentes, então a forma como elas se relacionam com a IA é diferente. Então a gente tem um primeiro grupo, que é um grupo que usa a inteligência artificial de uma forma invisível. Então, são pessoas que já estão utilizando a inteligência artificial há muito tempo. Então, usando Alexa, Netflix, Spotify, a própria Amazon, quando tem recomendação de compras. Existem algoritmos por trás dessas plataformas que fazem a recomendação baseado no teu padrão de comportamento dentro da plataforma. E a gente já utiliza isso há muito tempo, só que a gente não enxerga, não é tão palpável a inteligência artificial. A gente tem um outro grupo de pessoas que são o que a gente chama de hard user das LLMs, que é o ChatGPT, Gemini, enfim, pessoas que estão ali todo dia conversando com o ChatGPT, colocando relatório para revisão, pedindo para estruturar um documento, enfim, tá utilizando ali para automatizar algum tipo de operação. E aí a gente tem um grupo que é um grupo menor, eu tô pensando num modelo quase de funil aqui, tá? Em um grupo menor, que é o grupo que eu me enquadro como gerente de produto, que são pessoas que de fato estão criando produtos com inteligência artificial. Certo. Então, estão aprendendo como você cria uma base de conhecimento para inteligência artificial, como fazer uma testagem de eficiência dessa inteligência artificial, estão fazendo experimentos com usuários. Então a gente tem esse grupo que é um grupo menor. E eu vejo que a gente tem dois cenários de uso de inteligência artificial: a parte benéfica, que são as pessoas que entendem para que ela serve e quando ela pode ser uma aliada de aplicação. Então, a pessoa que está otimizando produtividade de uma atividade repetitiva, delegando decisões que são mais simplistas, menos complexas para uma inteligência artificial. E aí a gente tem um outro grupo, que eu acho que esse grupo é um grupo que eu vou considerar de ponto de atenção ou de risco, que são as pessoas que estão delegando relações humanas para a inteligência artificial. Então, pessoas que estão criando um parceiro amoroso, romântico na inteligência artificial, ou estão delegando a função de um psicólogo, de um médico para a inteligência artificial. Então aí a gente tem um ponto de atenção muito grande de como que as pessoas estão utilizando a inteligência artificial e colocando a inteligência artificial nas suas vidas. Isso, não, eu já percebi, já ouvi mesmo pessoas falando que eu estou me sentindo sozinha e eu utilizo a inteligência para trocar uma ideia com ela como se estivesse se relacionando de fato com a inteligência artificial. Ou até a própria questão de terapia, o quanto isso pode ser grave no sentido de o que eu vou estar colocando, se eu tenho um transtorno, ou o que eu apresento, independentemente, eu vou estar colocando ali para a inteligência, e o que eu vou estar ouvindo de volta. Eu vou ouvir aquilo que eu quero ouvir, não é um profissional, né, de fato para estar tratando. Então deve ter esse cuidado, acho que é um ponto de atenção, como você mesmo falou, de alerta, para a gente poder estar instruindo, estar colocando para as pessoas que a inteligência artificial, sim, ela pode estar nos ajudando em vários sentidos, mas quando a gente fala de relações humanas, de profissionais especializados, que a gente tem que tomar o cuidado e não estar usando ela indevidamente. E aí outra coisa que, assim, para fechar, que eu vejo como que tá mudando a forma que as pessoas pensam. Hoje a gente já tem pessoas que antes de executar uma tarefa, elas se questionam se a inteligência artificial como ferramenta não consegue ajudá-las a otimizar essa tarefa. E isso é uma coisa legal, faz parte desse processo, como você explicou, da neuroplasticidade, de aprender.
Então você cria ali um espaço de questionamento. Eu vou fazer uma tarefa que eu tenho que executar ela uma vez por semana. Será que a inteligência artificial consegue me ajudar a otimizar ela para que eu gaste menos tempo na operação e pense mais de uma forma estratégica, libere tempo para eu ser criativo para outras coisas? Perfeito. Essa é a forma como eu vejo as pessoas mudando o seu pensamento, dando aquela viradinha de chave. E de novo, se a pessoa consegue identificar quando faz sentido, é super benéfico. Perfeito. Como gerente de produto que, né, está ajudando a construir, né, produtos com a inteligência artificial, existe um risco da inteligência artificial ela ter, assim, reforçar alguns viés cognitivos, como se fosse uma bolha de informação, Carla? Na sua visão, o que pode ser feito para acalmar esse risco, né? Legal. Então, sim, existe esse risco. Só que uma coisa que a gente tem que deixar bem claro e desmistificar, que não é a IA que tem o viés. A inteligência artificial, ela só funciona se você imputa informações nela. Então, o que acontece quando uma IA começa a responder de forma enviesada? É porque os comandos que você deu, que você configurou essa IA, e a base de conhecimento que você imputou, carregam viés. Então, é o ser humano, é a gente que está colocando o viés na IA e ela só está reproduzindo esse viés. E aí eu vejo que tem alguns momentos que o viés ele não é negativo. Por exemplo, então, quando é um algoritmo de recomendação de entretenimento, né, de música, enfim, de filme, de série, ela carregar um viés do teu comportamento não é um problema, é uma entrega de valor para o usuário, porque ela está fazendo uma curadoria para você em relação ao teu gosto. Agora, quando a gente fala de uma inteligência artificial que carrega viés num cenário seguinte, tá? Vou pegar a plataforma LinkedIn. Existem algoritmos de recomendação que vão recomendar ali profissionais para o time de RH, para quem é recrutador. E aí vamos supor que você tem uma vaga, né, de um cargo de diretor. Se esse algoritmo ele tá carregando um viés de que um bom perfil de diretor é um homem de 40 anos, branco, a gente tá reforçando um viés social e histórico de que para posições de liderança eu preciso desse perfil e eu faço uma exclusão de gênero, de mulheres, de pessoas pretas para essa vaga. Então aí é carrega-se um viés que é muito negativo. É contra ao que a gente vê no movimento de mercado de ter áreas de diversidade e inclusão dentro das empresas. Então isso é um negativo. Como que a gente diminui esse risco, né? Cuidado. Então a gente tem algumas formas. Antes de a gente colocar uma inteligência artificial como um produto para uma massa de usuários, a gente faz muitas testagens. A gente testa com o usuário, a gente testa a resposta, a gente testa o comportamento. Então a gente faz muitas testagens. E a gente tem também uma forma que a gente chama de guard-rail, que é a gente cria ali bibliotecas e instruções para garantir a segurança, privacidade, comportamentos de risco, ética, justamente para proteger essa questão ética e essa questão jurídica da forma como essa inteligência artificial ela vai te responder. Então eu vou pegar um exemplo aqui. Vamos supor que a pessoa está utilizando a IA como um profissional, um psicólogo. Ela está no momento de crise. E em vez de ela buscar um psicólogo, ela coloca lá, eu estou sentindo isso, eu estou pensando isso. A inteligência artificial, que ela é bem pensada e bem treinada, nesse momento ela deve indicar para esse usuário procurar uma ajuda profissional, procurar um psicólogo, um psiquiatra, uma clínica, um atendimento profissional, ou indicar que ela ligue para o CVV. Então, e teve um trabalho de produto e tecnologia antes que garantiu que ela respondesse dessa forma. Então, é assim que a gente vai cercando o que a IA pode ou não pode fazer para garantir que ela tenha ali uma ética, ela tenha comportamentos que se adequem e não coloquem em risco a vida humana. Perfeito, perfeito. Até que ponto deveríamos criar produtos que a IA se adapte ao comportamento humano? Ou até que ponto deveríamos educar o comportamento humano a lidar melhor com a IA? Acho que já dando continuidade ao que você acabou de trazer aqui, né, Carla? Então, assim, todo produto que a gente cria, ele nasce para resolver uma dor ou necessidade do usuário. Então, a gente quer entregar esse valor, né? Seja um produto físico, seja um produto digital. Assim, a
produtos de inteligência artificiais também são pensados para, de alguma forma, se adaptar ao comportamento humano. Por isso que a gente tem, inclusive, profissionais, quando a gente fala de produto, estão pensando na experiência do usuário, em usabilidade, em tudo que envolve facilitar a vida do usuário. Porque se o produto ele não se adapta minimamente ao comportamento humano, ele não agrega valor e o ser humano não vai se adaptar àquele produto, né? Por outro lado, como a inteligência artificial é uma revolução tecnológica que a gente está vivendo agora em tempo real aqui, né? Mas a gente já teve várias outras revoluções tecnológicas e toda vez que surge uma nova tecnologia, o ser humano precisa passar por um processo de aprendizagem. De adaptação, que é o que eu expliquei ali que vai ser esse processo. Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente saiu da máquina de escrever pro computador, você lembra quantos cursinhos de informática que abriram? MS-DOS. Exatamente, porque a gente precisou passar por um processo de aprendizado daquela nova tecnologia para que a gente conseguisse dominar aquela tecnologia. Perfeito. Então, as pessoas... A IA ela foi massificada agora, a utilização, então as pessoas estão aprendendo a utilizar. Sim. E você vai ver que tem pessoas em diferentes etapas de aprendizado. Então, a gente tem que encontrar esse equilíbrio. Eu, como gerente de produto, tenho que entender como adaptar e incluir a tecnologia dentro de um comportamento humano, dentro da experiência que o usuário vai ter. E nós, quando a gente se depara com uma nova tecnologia, a gente precisa passar por um processo ali de aprendizagem para dominar aquela tecnologia. Pra gente se adaptar àquilo também, exatamente, né? Então, é uma adaptação de lá e uma adaptação de cá também. 50. Né? Certo. Muito bem. Quais as habilidades humanas se tornam ainda mais valiosas num mundo onde a IA está cada vez mais presente? Legal. Eu acredito muito fortemente que tudo que é muito intrínseco do ser humano vai ganhar uma potencialidade em relação à avaliação de habilidades. Então, criatividade, capacidade de pensamento crítico, pensamento sistêmico, capacidade de lidar com conflitos, liderança, negociação, comunicação, eu acho que a gente vai ter um exponencial dessas habilidades, porque de fato, tudo que é muito repetitivo, muito operacional, às vezes coisas que são técnicas um pouco mais simples, que exigem um nível de especialidade menor, a gente vai começar a conseguir delegar para a inteligência artificial. Eu até estava conversando com um colega de trabalho um tempo atrás, que a gente estava se questionando como que a gente ia avaliar isso, né? Porque eu comentei, falei, eu acho que daqui a um tempo as lideranças cada vez mais vão ter que avaliar esse tipo de habilidade, né? E menos habilidades operacionais, porque a inteligência artificial vai conseguir fazer. E aí ele até pergunta, você acha que as lideranças hoje já sabem avaliar essas habilidades? Eu falei, não. Eu falei, nem a gente não consegue avaliar tão bem. Eu acho que vai ter que passar por um processo de aprender no ambiente profissional a avaliar essas habilidades. Mas eu acho que a gente vai ter um exponencial de que essas habilidades vão ficar mais em foco, vão ser mais valorizadas, mais requisitadas. Certo, muito bem. Existe uma linha tênue entre delegar tarefas para IA e até mesmo perder a autonomia. Quais são os riscos e benefícios, Carla, que você enxerga no comportamento das pessoas quando elas passam a depender desse sistema? E como identificar se você está usando a IA ou se a IA está usando você? Legal. Então, assim, eu acho que é muito vantajoso o uso da inteligência artificial pra gente delegar o que é muito repetitivo, o que existe um padrão muito claro de execução, tomar a decisão mais simples, né, que não requer não tem tanta complexidade. Então, quando a gente entende que esse tipo de coisa pode ser, né, delegada para a inteligência artificial, é muito benéfico. Você está liberando o teu tempo para pensar decisões mais complexas, ter mais criatividade para resolver problemas. Qualidade de vida também, enfim. Exatamente, né? Existe muito benefício. Sim. Agora, o problema é quando você começa a delegar decisões complexas para a inteligência artificial, quando você começa a delegar relações humanas, ter um amigo, ter um parceiro amoroso, começa a delegar... Você perde o senso crítico, Exatamente. né? Você não começa, você deixa de pensar. Exatamente. Quando você deixa de pensar por si e
passa para a inteligência artificial. Isso é um problema. Isso. Ou você deixa de consultar um médico para você consultar a inteligência artificial. Isso é muito nocivo, porque isso se torna nocivo para a vida humana, para o ser humano, né? Então, o que eu acho que é importante quem tá escutando a gente fazer um exercício agora? Quando a inteligência artificial me responde algo, me indica algo, eu consigo entender da onde vem aquela resposta ou aquela indicação? Eu consigo compreender da onde surgiu aquilo? E o outro ponto é você autoavaliar o quanto que tipo de pergunta que eu tô fazendo para a inteligência artificial. Esse tipo de pergunta deveria estar indo para uma inteligência artificial ou deveria estar indo para um profissional? Quando eu me sinto muito sozinho ou quando eu preciso de um conselho, eu tô buscando um amigo, um familiar, um parceiro, uma parceira, ou eu estou indo para a inteligência artificial para pedir uma opinião? Então, se você tá fazendo essas coisas, né, se você tá perguntando coisas que deveria ser para um humano, ou você tá buscando algo muito profissional, né, na inteligência artificial, você está delegando decisões complexas para a inteligência artificial e você também não está entendendo de onde está vindo, talvez é um momento de parar e repensar a forma como você está utilizando. Que daí aí provavelmente a IA possa estar te usando. Por isso que é muito importante, né, Carla, a questão relacionada tanto ao conhecimento externo, conhecer, né, entender um pouquinho o que é essa inteligência artificial e até mesmo o autoconhecimento, né? Em relação a eu estar usando a inteligência artificial, é importante eu me conhecer para saber como também que eu vou estar utilizando aquilo que, né, tá vindo aí para poder estar nos ajudando, para ser benéfico, mas eu estou usando da maneira adequada, não estou usando da maneira adequada. Acho que essa reflexão, esse autoconhecimento é extremamente importante. Exatamente. Então a ideia também da gente trazer um pouquinho do conteúdo técnico numa linguagem mais acessível é porque é importante para você dominar e tirar o máximo proveito de uma tecnologia, é importante que você entenda minimamente como ela funciona. E por outro lado, como a interface da IA, ela tem muito essa carinha de uma conversa, que é algo que a gente já está acostumado em rede social, existe o risco, existe essa tendência a gente começar a achar que está conversando com uma pessoa, né? Exatamente. Então, assim, né, como o objetivo desse podcast é trazer soluções de vida, então essa conversa que nós tivemos aqui, né, Carla, o objetivo é exatamente esse, é trazer conhecimento para vocês, um conhecimento breve em relação à inteligência artificial, para que a gente possa estar utilizando ela a nosso favor, porque sim, o objetivo é trazer que a inteligência artificial ela é boa, né? Ela não é pode ser uma aliada muito interessante, né? Isso, ela é uma aliada, ela né, trazer nesse sentido, mas ao mesmo tempo também trazer os riscos, né, de uma maneira clara do que a gente tem que estar atento para não cair e não se perder nesse risco que a inteligência artificial pode trazer, como você mesmo falou, como se fosse uma conversa, como se fosse uma outra pessoa ali do outro lado. Exatamente. E não é uma tecnologia. Ai, mas que gostoso. Eu agradeço, Carla, você ter vindo aqui trazer um pouquinho desse teu conhecimento da tecnologia, certo? Para que a gente possa utilizá-la a nosso favor. Então, fiquei muito feliz com essa conversa. Obrigada, tá bom? Obrigada a você, Vanessa. Eu sempre fico muito feliz quando você me convida. Ai, que legal. E agradeço também os ouvintes que ficaram com a gente aqui até o final e que possam estar usando a inteligência artificial da melhor forma. Um abraço e até a nossa próxima sessão Entre Amigos.